Apocalipse capítulo 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E viu um como mar de vidro misturado com fogo. Também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Eterno, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amados, o capítulo 15 do Apocalipse é a preparação para que seja lançada sobre a terra as 7 taças cheias da ira de Deus. Nós vemos que algumas coisas interessantes nesta passagem, aonde a Bíblia diz, no verso 2, sobre os vitoriosos da besta, da imagem, do sinal, do número, estavam junto ao mar com harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Esses são os que se salvaram na grande tribulação, que estarão cantando nesta hora, porque eles deram a sua vida na grande tribulação por amor a Jesus, sofreram, padeceram, mas agora vai vir o juízo de Deus sobre todos, inclusive sobre a besta, o falso profeta. E, amados, a Bíblia nos mostra que esses anjos que vão derramar as 7 taças da ira de Deus, eles são como se fossem sacerdotes de Deus, pela vestimenta que eles estão vestindo. Eles saem do templo do Eterno no céu
para derramar o juízo de Deus sobre a terra. A Bíblia diz que o templo se encheu de fumaça, e a Bíblia diz que ninguém podia entrar até que se acabasse o juízo de Deus na terra. Me recordo que o sacerdote, para poder entrar no Santo dos Santos, porque o tabernáculo era dividido em duas partes, lugar santo e lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Ele tinha que pegar o incenso e ele tinha que bater incenso no lugar santo até que a fumaça tomasse conta do ambiente. E quando a fumaça tomasse conta do ambiente e o sacerdote olhasse para baixo e não enxergasse os seus pés, por causa da fumaça que tinha tomado o lugar santo, então ele podia entrar no Santo dos Santos. Significa que quando ele desaparecesse aos seus próprios olhos, ele poderia aparecer diante da Shekinah, da presença de Deus. E agora o tabernáculo, o templo está cheio de fumaça, e só vai se entrar nele quando se cumprir o juízo de Deus sobre a terra. Se você achou, amados, que foi muita coisa, ou muito grave, ou muito forte, as 7 trombetas, você vai ver o que está reservado ainda para este momento. Mas lembrando sempre, que do capítulo 4 do Apocalipse, a igreja já foi arrebatada. E no capítulo 5 ela desaparece, ela não está mais na terra. Há quem acredita, porque existe pelo menos 2 linhas principais de pensamento teológico. Existem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Ou seja, pré-tribulação e pós-tribulação. Há quem acredita que a igreja vai passar pela tribulação. Só que não há uma base bíblica forte para isso. A mais forte é que a igreja não passará. Por quê? Que nós já sofremos agora e vamos sofrer depois. Entendeu? Então não tem lógica isso. No capítulo 16, que eu não li, mas vou ler agora, amados, começa o juízo de Deus ser derramado na terra. A Bíblia diz no capítulo 16, versículo 1: E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Verso 2: E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Esta primeira taça que vai ser derramada na terra, preste atenção, nesse período aqui, irmãos, muitos que se converteram na grande tribulação já foram mortos. Já foram mortos. Pode ser que ainda haja poucas pessoas, mas a grande maioria já foi morta, já está cantando lá, pelo juízo de Deus, pela vingança de Deus, que vai ser derramada sobre a terra. E esta primeira taça que é derramada sobre a terra, amados, ela vem exclusivamente, preste atenção, para aqueles que têm o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Esta praga que vai ser lançada sobre a terra é exclusivamente para aqueles que quiseram e aceitaram o sinal da besta. Sinal que sem eles não poderiam comprar, nem vender. E também adoraram, a imagem da besta. Este juízo é para eles.
Vai ser uma chaga maligna, úlceras. Eu não sei se você recorda, se não recorda, deixa eu lembrar você que muitas das pragas, inclusive das trombetas, e como dessa agora que nós vamos ver, algumas parecem com as pragas que foram derramadas sobre o Egito. Pois a sexta praga que foi derramada sobre o Egito, em Êxodo capítulo 9, versículo 8 ao 12, foi uma chaga maligna nos homens e nos animais. Úlceras, feridas. Interessante que nós vamos ver mais à frente que esta praga vai ser derramada. Os homens vão receber esta praga, amados. Só que quando o segundo anjo derramar a sua taça sobre a terra, esta praga não vai acabar. Ela permanece até o fim dos homens. Nós vamos ver mais para frente, amados, na quinta praga, que ainda mostra que os homens ainda estão sofrendo dessa primeira. E o segundo anjo, verso 3, derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como que de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Lembra das 7 trombetas? Que a terça parte dos navios, que a terça parte dos animais do mar morreram. Agora a morte é total. Tudo que existe no mar vai morrer. Tudo que existe no mar vai morrer. A Bíblia diz que essa salva é lançada no mar, que ele se torna em sangue como o sangue de um morto. Dizem que não há nada na terra. Quem já passou por um animal morto aí? Mas a Bíblia não. A própria ciência diz isso. Que nada fede mais que uma pessoa. Nós somos tão superiores que a gente fede mais que os animais quando morre. E quando fala igual, irmãos, o sangue de um morto está falando de pessoas. Imagina, irmãos, os oceanos fedendo. O cheiro igual ao sangue de uma pessoa morta. As pessoas que moram mais próximas não vão nem conseguir ficar. E eu creio, irmãos, que até as pessoas distantes, vamos dizer nós aqui que estamos mais distantes do litoral, nós aqui sentiríamos o cheiro do que está acontecendo lá. Vai morrer tudo que existe no mar. Verso 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E por que isso? O sangue no mar, o sangue nas fontes. E ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade o Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Nesse dia, Deus não vai só vingar o sangue dos que morreram na grande tribulação.
tribulação porque não negaram a Jesus. Mas Deus, do primeiro justo morto sobre a terra até o último, nesse dia será vingado. Será vingado nesse dia. Assim como derramaram o sangue dos profetas e dos santos, a Bíblia diz que a água deles vai ser sangue. Diferente, amados, das trombetas, que é uma terça parte, agora toda a água vai virar sangue. Você não entendeu errado. Toda a água vai virar sangue. Na sete trombeta foi uma terça parte, agora toda a água vai virar sangue. Mas enquanto eles bebem sangue aqui, nós bebemos o vinho com Jesus ali. Glória a Deus! Mas não bebe agora para não ter para perder de beber ali, viu? Agora não é para beber não. Mas a Bíblia diz que a gente vai beber o vinho ali. Porque ele disse: não beberei mais o fruto da vide até que no reino do meu Pai eu beba com vocês novamente. E quando nós estivermos bebendo lá, bom, eu quando bebia, né, irmãos, vinha, a pastora que diga então que ela gostava de mim. Eu sempre brinco com ela. É muito amor. Te amo. Escute, amados, mas segundo as pessoas, vamos dizer assim, ricas, que têm a oportunidade de beber vinhos envelhecidos de tantos anos, não sei o quê, que quanto mais envelhecido o vinho, mais caro ele fica e melhor que ele é, e eles ficam se gabando: ah, isso aqui é uma safra, não sei de tal tempo. Pois, irmãos, se fosse agora, pelo menos agora, o arrebatamento, tem pelo menos um vinho de uma safra de 2000 anos te esperando. Glória a Deus! Está entendendo? Algo que nunca ninguém bebeu e ninguém vai beber. Só a igreja mesmo do Senhor. Mas os homens vão estar bebendo sangue. E aí o sangue é como o sangue de um morto. Amém? Amém! Verso 8. A quarta taça cheia da ira de Deus. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O ser humano é terrível. O ser humano é terrível. Você viu que muitas dessas pragas aqui são semelhantes às das trombetas, só numa escala maior. Lá também teve uma parte das trombetas que feriam a terça parte do sol, a terça parte da lua, para que não brilhasse. Agora não, é para brilhar com tudo. Isaías, capítulo 30, versículo de número 26, menciona essa época. Isaías 30, 26. Olha o que o profeta Isaías fala sobre isso. E a luz da lua será como a luz do sol. Está dizendo que a lua vai ser como se fosse o sol. E a luz do sol 7 vezes maior no dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O anjo
anjo vai ferir o sol. Preste atenção, irmãos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, diga, sol. E foi-lhe permitido, dada autorização. Veja que Deus tem o controle de tudo, irmãos. Que abrasasse os homens como fogo. O sol vai aquecer 7 vezes mais. Você não ouviu errado, eu vou repetir. O sol vai aquecer 7 vezes mais. Mas pastor, ninguém vai aguentar. Mas é para matar a maioria mesmo. A Bíblia diz, irmãos, em Zacarias, que nessa época os olhos dos homens vão apodrecer na própria órbita. Ou seja, o calor vai ser tão forte que os olhos dos homens vão apodrecer no seu lugar. E mesmo diante disso, mesmo os homens, amados, mesmo os homens, sentindo isso, vão se esconder, irmãos, debaixo de prédio, vão. Nem o ar-condicionado vai dar conta, irmãos. Mesmo diante disso, a Bíblia diz que os homens não se arrependem para dar glória. Pelo contrário, eles blasfemam contra Deus. O ser humano é assim. Por isso que a Bíblia diz que se queixa o homem, se queixa cada um dos seus próprios pecados. A pessoa, irmãos, faz tudo errado na vida. Daí quando as coisas acontecem, as desgraças acontecem, as pessoas ficam blasfemando contra Deus, murmurando contra Deus. Eles estão colhendo as consequências dos seus pecados. E mesmo diante disso, em vez de se arrepender, em vez de buscarem a Deus, não. Eles continuam blasfemando contra Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Presta atenção. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Quem já mordeu a língua sem querer? Misericórdia, meu Deus. É a coisa mais ruim que tem. Coisa mais ruim que tem. Às vezes você está ali com uma fome, comendo rápido. Ai, Jesus! É a coisa mais ruim que tem. Só que a dor vai ser tão grande, tão grande. Eu creio que ninguém nunca fez isso aqui. Mas quem já viu num filme, numa coisa, quando uma pessoa está com uma dor muito forte, um ferimento, eles vão queimar o ferimento, ou vão arrancar alguma coisa, eles dão lá um pedaço de pau para colocar na boca para a pessoa morder, né? Só que nesse dia a dor vai ser tão grande que o que eles vão morder é a língua. Morder a língua será de menos. Morder a língua vai ser como se fosse um alívio. E preste atenção aqui, irmãos, que eu falei para vocês outrora. Mordia as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das chagas, as chagas aqui é da primeira taça. Eles ainda estão com as úlceras da primeira taça derramada. Eles ainda estão sofrendo daquela praga, fora da que eles estão já vivendo outras. E a Bíblia diz: blasfemaram de Deus do céu
não se arrepender das suas obras. Por que a Bíblia relata isso? Para a gente entender que Deus é justo, porque mesmo assim as pessoas não se arrependem. Preste atenção, na quarta taça, o sol vai brilhar muito forte. Só que no período que o mundo vai estar sofrendo com esse sol abrasante, sobre o trono da besta e sobre o seu reino, sobre o trono e sobre o seu reino, acredita-se, preste atenção, há duas teorias: que este trono possa estar em Jerusalém, porque ele vai colocar a sua imagem do templo em Jerusalém, ou em Roma, no lugar lá do careca. Pode ser que o seu trono esteja lá. Será um desses dois lugares, e é sobre um desses dois lugares que haverá treva. Eles não vão enxergar um palmo na frente dos olhos. Por que Deus vai fazer isso? Para mostrar que ele não tem domínio e controle de nada. O anticristo. Lembra quando nas pragas do Egito, lembra? Na nona praga do Egito, qual foi? Trevas. Havia treva em todo o Egito. Eles não enxergavam um palmo na frente dos seus olhos, mas na terra de Gosém havia luz. É Deus. Aleluia. Você viu o quanto é importante aquelas pragas do Egito? É verdade. Então haverá trevas. Para quê? Para mostrar que o anticristo não tem poder. Porque ele vai dizer que é Deus. Ele vai chegar no segundo período da grande tribulação e vai dizer: eu sou Deus. Se ele é Deus, por que ele não resolve as coisas? Se ele é Deus, por que ele não impede de acontecer as coisas? Faraó achava que também era Deus. Os faraós achavam que eram deuses, que eles eram eternos. Por isso que eles faziam aquelas, e levavam toda a sua riqueza, colocavam lá dentro, porque eles entendiam que eles iam para uma dimensão superior, e lá precisariam ter o seu ouro, as suas riquezas, as suas glórias. Faraó achava que era Deus, mas diante do poder de Deus ele não podia fazer nada. É o que Deus vai fazer com o anticristo e com a besta ou o falso profeta. Verso 12. Mas é bom sempre lembrar, né, irmãos, que quando isso estiver acontecendo aqui, a gente está ali. Mas se a gente vai estar ali, pastor, por que a gente tem que saber isso aqui? Para você não ser bobo e ter que viver isso aqui. É importante pregar essas coisas para você se preparar para não passar por isso. E se você passar, meu irmão, você vai lembrar da minha pregação e vai ter que se agarrar tudo que você tiver para não ser marcado pela besta e nem adorar a imagem dela. Verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta me saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar para a batalha que naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse dia foi falado sobre esse rio, sobre os barulhos, tem demônios presos lá, segundo a Bíblia, e também que ele está se secando. Embora seja um rio gigante, ele está se secando aos poucos, e a Bíblia diz que ele vai se secar por completo.
Para quê? Para a batalha do Armagedon. O rio vai se secar para preparar os reis do Oriente a congregar em batalha contra Israel. E quando diz aqui que o dragão, a serpente, vai fazer sinais, coisas, é para enganar esses reis e congregar eles à batalha. Eles vão vir contra Israel, irmãos, por este rio. Porque esse rio dá acesso a Israel pela Palestina. Eles vão entrar pela Palestina, que já são inimigos de Israel. Vão entrar pela Palestina para poder invadir Israel e Jerusalém. Na batalha chamada Batalha do Armagedon. Verso 15: eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Verso 16: e congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Também se chama esse lugar, amados, é conhecido no hebraico por Megido, que o significado é Vale do Megido ou Vale da Matança. O lugar já é conhecido como Vale da Matança. Foi neste vale que já teve batalhas importantes. Baraque e Débora venceram os amonitas neste vale. Gideão venceu os midianitas neste vale. Foi neste vale que Saul, lutando contra os amalequitas, morreu. Foi por este vale que o imperador Tito, pelo vale do Megido ou Armagedon, que o imperador Tito, imperador de Roma, invadiu Jerusalém e matou 1.150.000 judeus. Certa feita, Napoleão, olhando para este vale, ele disse, chamou de campo de batalha mais natural de toda a terra, ou seja, porque é um vale preparado para uma guerra. E ele está preparado para esse dia. A planície tem 22 quilômetros e meio de largura por 32 quilômetros de comprimento. Pois será nesta planície, preste atenção, que estará todos os reinos da terra convocados em batalha. E quando eu digo todos os reinos, você pode pensar, mas pastor, se fosse todos os reinos, por mais que esse vale é grande, não seria suficiente. Mas você se esqueceu do que morreu nesse período. É todo, irmãos, os exércitos de todos os reinos que sobraram, e ainda serão milhares. Eles estarão congregados neste vale para destruir Israel e Jerusalém. Só que quando acontecer isso, preste atenção, quando essa batalha acontecer, a Bíblia diz em Zacarias capítulo 12, capítulo 14, capítulo 12, capítulo 14, Apocalipse capítulo 19, eu não vou ler todos eles, senão nós ficaremos muito tempo aqui. Eu ia fazer que nem meu amigo pregou aqui, mas ia ficar aqui 2 horas pregando. Mas preste atenção, a Bíblia relata sobre esta batalha. A Bíblia diz que eles vão tomar a metade da cidade. E quando eles tomarem, irmãos, a metade da cidade, preste atenção, a Bíblia diz que Deus vai derramar sobre Israel o espírito de graça e de súplica. Israel hoje ora
se baseando na lei. Eles ficam diante do muro das lamentações, dizendo: Senhor, eu cumpro a lei, Senhor, eu obedeço a lei, Senhor, eu fiz a lei, Senhor, eu sou diante da lei, correto, Senhor. Eles oram assim, justificando-se. É que nem a oração do publicano e do pecador, perdão, do fariseu e do publicano, que batia no peito: eu faço isso, eu digo, eu faço aquilo. O outro diz: eu não sou nem digno de orar para o céu. Eles vão receber o Espírito de graça e súplica e vão orar como nunca oraram. Eles não vão orar se justificando, vão orar clamando pela misericórdia. E nesse período está acabando a grande tribulação, está no final dos 7 anos, e também está no final das bodas do Cordeiro do céu. A festa do casamento está se acabando. E de repente, irmãos, quando está acabando a festa, no céu, orações vão chegar no céu. A igreja vai ouvir essas orações. Jesus vai ouvir essas orações. E de repente a igreja vai olhar para Jesus e vai dizer: que orações são essas? Que clamores são esses? Senhor, eu ouvi dizer que aqui não há dor, aqui não há sofrimento. Nós estamos ouvindo gente clamar. O que está acontecendo? Jesus olhará para a igreja e dirá: os nossos irmãos estão clamando na terra. E aí que vai se cumprir a passagem de Apocalipse 19. Jesus montado no cavalo branco, na sua coxa estará escrito: aleluia, fiel e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, julgue e peleja com verdade. E a Bíblia diz que ele está com o exército de cavaleiro da igreja. E a Bíblia diz que ele descerá na terra para pelejar por Israel. E nesse dia a Bíblia diz que os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras. O monte vai se perder no meio. Quando Israel vê o monte das oliveiras se rachando, se perdendo no meio, eles vão ver uma fenda para correr, para se escapar. Quando eles entrarem pela fenda que se abriu, vai se cumprir João 10 e 9. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. Quando Israel passar pela fenda, ele estará passando pelo meio das pernas de Jesus. Os pastores em Israel, eles têm o costume de abrir as suas pernas na frente do aprisco, e as ovelhas passam pelo meio das suas pernas. Jesus vai abrir as suas pernas para que Israel passe pelo meio delas, para que eles entendam que ele é o pastor deles. Aleluia, Deus! Quando Israel entrar pela fenda, os exércitos que estão com o anticristo, eles vão tentar lutar contra Jesus. E talvez nesse dia, alguns da igreja digam: Senhor, vamos à guerra, vamos à batalha, vamos defender Israel. O Senhor nesse dia dirá: vocês já lutaram demais. Nesta peleja, eu vou pelejar sozinho. A Bíblia diz isso. Isaías 63, eu vou ler a passagem, é muito linda. Isaías 63. Isaías 63. Glória a Deus, um pouquinho abaixo. Isaías 63. Olha o que diz. Quando eu leio isso aqui, eu fico emocionado. Quem é este que vem de Edom, de Morsã, com vestiduras tintas de escarlata? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Isaías pergunta para ele, Isaías pergunta para esse ser: por que está vermelha as tuas vestiduras e as tuas vestes como daquele que pisa o lagar, como aquele que pisa a uva para fazer vinho? Aleluia. E ele vai responder: Isaías, eu sozinho pisei no lagar, e todos os povos, ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue
dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Aleluia, Deus. Orei, mas não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. Pisei os povos da minha ira e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre eles, e derramei sobre a terra o seu sangue. Para eles, para o anticristo, presta atenção, será uma batalha contra Jesus. Para Jesus, segundo Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 17. Para Jesus, vai ser a ceia das aves. Não entendi, pastor. Porque Deus vai nos matar e vai deixar a sua carne para as aves do céu comer. Aleluia. Ele lutará sozinho. E nesta batalha, ele usará duas armas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Aleluia. Eu estou sentindo a glória de Deus, porque eu não faço parte disso. Eu não faço parte dos derrotados, eu faço parte dos vencedores. Então será revelado esse inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Outra tradução, com a manifestação da sua glória. Olha para mim. Todos os reinos da terra estão reunidos no vale. Estão usando suas armas contra Jesus, jogando míssil, dando tiro. Israel está protegido na fenda. Israel está guardado no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. A igreja está montada nos seus cavalos, nos ares, só assistindo. Jesus entrará no vale. Ele não entrará com espada. Jesus não dará tiro em ninguém. Ele usará duas armas: o assopro da sua boca e o resplendor da sua glória. Como assim, pastor? Ele vai entrar no vale e vai derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito.
Quando o último anjo faz e diz está feito, ele está dizendo que cumpriu o que foi mandado no capítulo 16, verso 1. Quando eles foram mandados. Agora, quando o último cumpre, ele diz: Senhor, está feito o que mandaste. A Bíblia diz que houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Preste atenção. Como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto que a grande cidade se fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Olha para mim. Cidades vão desaparecer. Ilhas não existirão mais. Por causa desse terremoto que vai abalar a terra. Sabe os montes que você vê hoje? Eles vão desabar. A terra vai virar como se fosse uma planície. Por causa desse grande terremoto. A Babilônia aqui é a cidade do Vaticano. Oh, aleluia. E a Bíblia diz, verso 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Olha para mim. Sobre esse talento do Apocalipse há uma variações de interpretações. Mas você acredita que é mais de 50 quilos. Há quem acredita que será pedra, que vai cair do céu de 56 a 58 quilos. Uma pedra. E essa pedra vai cair sobre aqueles que blasfemam. Quer ver como a Bíblia é tremenda? Essa pedra, o propósito dessa chuva de pedra é sobre os blasfemadores. E se você não sabia, Levíticos capítulo 24, versículo 16, fala que aquele que blasfemasse contra Deus, está na lei, deveria ser levado para fora da cidade e todos deveriam apedrejá-lo até a morte. Pois Deus vai dar pedra de mais de 50 quilos sobre a cabeça dos blasfemadores. Oh, aleluia. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo das trombetas. Eu não tenho medo das taças. Eu não tenho medo dos selos. Eu não preguei esses dias, mas eu não tenho medo dos selos, porque eu não sou dessa terra. Aleluia, Deus. Eu sou do céu. Glória a Deus. Eu tomei uma decisão há quase 30 anos. Dia 5 de maio vai fazer 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu tomei uma decisão há quase 30 anos, não só de aceitar Jesus, mas de não querer mais viver nessa terra. Eu tomei uma decisão que eu quero ir embora para o céu faz quase 30 anos. Então essas coisas aqui
Pode ser terrível, eu sei que vai ser uma desgraça total, mas o meu coração me alegra, porque eu estou salvo e eu não faço parte disso. E estou pregando para que vós, outros que me ouvem, se arrependam, se preparem e não vivam isso sobre a sua. Amém? Diga 7 taças.